Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Estamos aqui neste dia, neste momento especial, começando um novo ciclo de estudos bíblicos. Todos sabem que por conta dessa pandemia, do Covid-19, o distanciamento social, esse período de quarentena, a gente acabou tendo que interromper algumas atividades presenciais da nossa igreja. E aí a nossa escola bíblica dominical, durante um certo tempo, ela foi prejudicada com isso devido à metodologia que nós adotamos no nosso estudo bíblico dominical. Então, graças a Deus que nós temos esse recurso visual, né? Hoje em dia está muito em alta o EAD, o estudo à distância, e tem muitas pessoas, inclusive, não estudando apenas uma vez na semana, mas fazendo formaturas, graduações online, por meio da comunicação via internet. E isso é uma bênção de Deus para nós também. Esse período de novo normal, nós precisamos também nos readaptarmos para aproveitar os recursos que nós temos ao nosso favor, não apenas para coisas secundárias, insignificantes, mas acima de tudo para aquilo que traz edificação para a igreja do Senhor. Então combinamos com alguns líderes da nossa igreja de estarmos inicialmente, ou pelo menos até o final desse ano, nos reunindo aqui pelo YouTube todo domingo de 9 horas da manhã, trazendo aqui um conteúdo para que haja uma edificação da nossa igreja, um crescimento no conhecimento da palavra de Deus. O apóstolo Pedro ele vai nos exortar isso: crescer na graça e no conhecimento. Jesus ele falou em um discurso com seus discípulos em que os saduceus, na verdade com os saduceus, que não criam na ressurreição dos mortos, e Jesus falou para eles: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Lá no profeta Oséias, nós somos também convocados a conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então é muito importante o estudo bíblico para que de fato a gente possa servir melhor a Deus, adorá-lo como Ele deseja ser adorado e amar como Ele merece ser amado. Então, queridos, a primeira dica para nós é: reúna aí, pegue aí, traga para perto de você um kit, sua Bíblia, um papel e uma caneta. Pode ser uma agenda, pode ser um caderno de anotações. Por quê? Nós vamos precisar, vamos tentar trabalhar ao longo desses domingos, desses encontros, tentar fazer vídeos o mais objetivos possíveis. Vídeos objetivos, de maneira que a gente vai estar compartilhando aqui a leitura integral de alguns textos bíblicos, mas outros textos bíblicos, para que a gente não alongue demais os nossos estudos, nós vamos citar as referências. Então, por isso é muito importante que você anote os tópicos, as observações, coisas que você não sabia, os textos bíblicos que foram citados como referência para você revisar depois. E é bom você ter isso, porque daqui a um tempo, de repente você precisa, você tem uma dúvida sobre aquele assunto, então você vai lá no seu material, nas suas anotações, e você vai encontrar ali o conteúdo para tirar as suas dúvidas. Amém, amados? Então, depois de falarmos tudo isso, eu quero trazer aqui uma notícia para você. O nosso primeiro assunto, nessa nova metodologia, provavelmente temporária, o nosso primeiro assunto é os dons do Espírito Santo. Pode anotar aí, os dons do Espírito Santo, ou dons espirituais. Durante algumas semanas, nós estaremos falando sobre os dons do Espírito Santo. Vamos orar ao Senhor? Aonde você está aí, fecha teus olhos, curva tua cabeça. Vamos fazer uma oração pedindo a Deus que ilumine a nossa mente e coração, de maneira que possamos compreender a sua palavra. Pai, no nome de Jesus nos reunimos hoje. Ó Deus, virtualmente, mas nós nos unimos à tua palavra neste dia, neste momento, com o desejo
de conhecê-la a fundo, com o desejo, Senhor, de agregar a nós a conhecimento, Senhor, conhecimento esse que desemboque numa adoração mais profunda, num serviço mais excelente, num amor mais fiel. Nós queremos, Senhor, estudar a Tua Palavra e nos debruçamos sobre ela nesse momento, porque nós desejamos conhecer mais acerca do nosso Deus, do nosso Senhor e do nosso Salvador. Então, Deus, nos ajuda, Senhor, iluminando a nossa mente, de maneira que possamos compreender, Senhor, a Tua Palavra com clareza e, antes de qualquer coisa, aplicá-la às nossas vidas, Senhor, para que tenhamos vidas transformadas e que possamos assim também ser instrumentos do Senhor para edificar outros e outros. Oramos assim, gratos desde já no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos e amados, eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Primeira de Coríntios, capítulo 12. Nós vamos iniciar hoje, fazer apenas parte dessa leitura, que vai aqui do versículo 1 até o versículo de número 7, que diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, o que significa Jesus seja amaldiçoado. Ele está querendo dizer aqui que ninguém que fala pelo Espírito de Deus proclama maldição sobre o nome de Jesus, mas pelo contrário. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Aqueles que não são guiados pelo Espírito Santo, eles de maneira alguma proclamam, confessam Jesus como o único e suficiente Senhor de suas vidas. Mas então no verso 4 em diante: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Amém, amados? A manifestação do Espírito, através dos dons, é concedido a cada um dos crentes, visando um fim proveitoso. Amados, falar de dons espirituais, queria abrir aqui um parêntese para nós nesse primeiro momento. Falar de dons espirituais exige de nós, antes de mais nada, além do compromisso, fidelidade com a palavra de Deus, exige de nós muita humildade. Amém, amados? Por que exige de nós humildade? Porque é um assunto importante, mas ao mesmo tempo controverso. Embora a maior parte da cristandade concorde nos assuntos primários, na existência dos dons, no objetivo dos dons, embora muitos cristãos concordem nessas coisas, na importância, no objetivo, mas quando o assunto é a definição dos dons espirituais, quando o assunto é se eles estão em vigor nos dias de hoje ou não, se alguns estão em uso, se outros não estão mais em uso, então existem algumas nuances, alguns detalhes nesse assunto que de fato ainda provocam uma diversidade de interpretação e de pensamento, algumas possíveis divergências no meio cristão
evangélico. Então, queridos, é verdade que quanto à existência, quanto ao propósito, quanto à importância dos dons, a Bíblia fala com clareza, é verdade, mas é verdade também que quanto à definição, ao uso, a Bíblia ela acaba se limitando em alguns momentos e por isso abre aí um leque para alguns tipos de interpretações. Então, é um conselho para mim, um conselho para você, que começa hoje a estudar sobre os dons do Espírito Santo ou os dons espirituais, que tenhamos humildade para respeitarmos as posições divergentes, as interpretações distintas da nossa interpretação. Mas então, quanto a isso, vale a pena a gente dizer logo de início que existem pelo menos 3 categorias de pessoas que se comportam distintamente diante desse assunto que são os dons espirituais. Uma dessas categorias é conhecida como os cessacionistas. Esse grupo é composto por aqueles que creem que alguns dos dons não estão mais em vigor nos dias de hoje. Os cessacionistas, eles creem que, pelo menos a maior parte, eles acreditam que, sobretudo, os dons de sinais ou os dons miraculosos, ou conhecido também como os dons sobrenaturais, eles não estão mais em uso hoje, porque eles foram derramados sobre a igreja apenas no período apostólico. Uma vez que o período apostólico cessou, que o cânon das Escrituras se fecharam, a Bíblia foi concluída. Uma vez que isso acontece, então os cessacionistas, eles acreditam que alguns dons eles também foram retirados de sobre a igreja e eles caíram no desuso. Então esse é um primeiro grupo. Um segundo grupo é conhecido como o grupo dos contemporâneos ou o grupo dos continuistas. Os contemporâneos são aqueles que acreditam que todos os dons espirituais eles estão em vigor nos dias atuais. Os dons espirituais eles foram derramados sobre a igreja não apenas para serem usados naquele primeiro período, depois da ressurreição de Jesus, ali que compreende o primeiro século. Não, eles não acreditam que Jesus capacitou sua igreja com dons apenas para que fossem usados no primeiro século. Não, mas eles acreditam que os dons espirituais foram derramados sobre a igreja, capacitando a igreja para que ela estivesse utilizando essas ferramentas, e isso compreende toda a história da igreja, desde o primeiro advento, a primeira vinda de Jesus, até a segunda vinda de Jesus. Então esses são os contemporâneos ou os continuistas, ou seja, os dons continuam em vigor. Quem são os continuistas? Normalmente aquele pessoal que se denomina de pentecostais ou carismáticos. Em outra ocasião, a gente pode reservar um tempo de estudo bíblico para a gente definir essas duas nomenclaturas, porque há algumas similaridades, mas há algumas particularidades também. Pentecostais têm algumas características bem particulares, carismáticos têm algumas outras características. Mas então, no geral, os cessacionistas normalmente estão no meio daqueles grupos que professam uma fé mais reformada, e os continuistas ou os que creem na contemporaneidade dos dons são aqueles mais do meio pentecostal e carismático. Já esclarecendo, tirando essa dúvida aqui para todos vocês, a nossa comunidade, a nossa igreja, a Igreja do Betel brasileiro, ela crê na contemporaneidade dos dons. Ela crê que os dons espirituais, todos eles, estão em uso nos dias atuais e vão estar em uso até a volta de Jesus, quando não serão mais
necessários. Mas há um terceiro grupo, que não são cessacionistas e nem são continuistas. É o grupo dos ignorantes. São aquelas pessoas que, devido a algum trauma, devido a alguma experiência negativa, devido talvez a alguma interpretação errada, uma postura errada perante as Escrituras, eles recuam. Eles não demonstram interesse nenhum pelo estudo dos dons espirituais. São aqueles que não conhecem nada sobre os dons espirituais. Não sabem o que são, não sabem quais são e não sabem para que servem. Os que nós chamamos aqui de ignorantes são aqueles que não têm conhecimento nenhum acerca dos dons espirituais. E isso é um grande erro. O próprio Paulo, ele começa esse texto aqui no capítulo 12, trazendo essa exortação sobre a igreja de Corinto. Nós sabemos que a cidade de Corinto ela tem uma característica toda especial e sabemos que existia muitas religiões chamadas religiões de mistério, que eram praticadas naquela região. Então, quando os coríntios começaram a se converter, eles começaram a misturar as coisas. Então, não sabendo bem o que eram os dons espirituais, estavam fazendo coisas em outro nome, ou estavam fazendo coisas em nome de dons, quando na verdade não eram dons. Isso é importante. Os ignorantes, que nós colocamos aqui, classificamos dessa forma, são aqueles que se retraem, não querem estudar sobre isso, ou são aqueles que muitas vezes são motivados, por algum tipo de instrução hierárquica de sua liderança, muitas vezes, tão somente como às vezes é falado no meio pentecostal, dá lugar, a dar vazão a essas coisas que sentem sem ter um entendimento. Então, muitas vezes, esses ignorantes também, essas pessoas também se encaixam nessa categoria de ignorantes, conforme o próprio perfil da igreja da cidade de Corinto, e fazer coisas achando que aquilo é um dom, quando na verdade não é um dom. Então, isso é comum, infelizmente ainda é comum nos dias atuais. Mas então, chamo sua atenção aqui para o versículo 1. Versículo 1 do capítulo 12, olha o que Paulo diz. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Olha que essa é uma palavra muito séria para a gente. Irmãos, a respeito dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês precisam estudar sobre isso. Vocês precisam ler a Bíblia, vocês precisam refletir sobre isso, para que vocês se autoavaliem para ver se aquilo que faz parte das manifestações, talvez ritualísticas de vocês, se realmente se encaixa, se enquadra no perfil estabelecido pela Bíblia. Ou, por outro lado, vocês precisam conhecer os dons espirituais, não serem ignorantes, para que vocês aprendam a importância, a sublime importância dos dons espirituais. Então, Paulo já diz isso aqui. Então, uma vez entendendo esses grupos, a primeira pergunta que pode nos vir à mente é: o que são os dons espirituais? O que são os dons espirituais? Com base em tudo aquilo que a gente vai ver aqui, na carta de 1 aos Coríntios, no capítulo 12, e esse assunto ele vai até o 14, com base naquilo que a gente vai ver também posteriormente, na carta aos Efésios e na carta aos Romanos, existem mais duas outras listas de dons espirituais. Nós chegamos à conclusão de que dons espirituais, eles são recursos ou habilidades. São recursos ou habilidades que o Espírito Santo de Deus concede à sua igreja para o desempenho do serviço do reino. Amém? Então, dons espirituais são os recursos, são as habilidades que o Espírito Santo de Deus derrama sobre a sua igreja para o desempenho do serviço do reino de Deus. Mas eu queria, além de responder isso, para a gente ir assim, nos preparando em tudo aquilo que a Bíblia nos ensina no entorno dos dons
propriamente ditos, Paulo aqui ele vai nos ensinar também, ainda nesse texto, sobre a natureza dos dons espirituais. Amém? A natureza dos dons espirituais. Paulo vai falar aqui do versículo 4 ao 6, ele diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Verso 5: e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade, versículo 6, nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Paulo está falando aqui sobre a natureza dos dons. E se você prestar atenção, Paulo vai usar 3 palavras-chave aqui: dons, serviços e realizações. Olhe com calma. Você pode grifar aí na sua Bíblia. Verso 4. Dons diversos, ou seja, os dons são diversos. Verso 5, diversidade de serviço. E verso 6, diversidade de realizações. Diversidade de dons, diversidade de serviços e diversidade de realizações. Com isso, o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar sobre a origem dos dons espirituais, o modo de atuar dos dons espirituais e a finalidade dos dons espirituais. Origem dos dons, modo de atuar e finalidade dos dons. Então vamos lá. Quanto à origem dos dons, e vale a pena a gente perceber isso. Quando Paulo diz aqui, os dons são diversos. Diversidade de dons, diversidade de serviço, diversidade de realização. Primeiro, diversidade de dons. A palavra dons aqui, no original grego, é carismata. Carismata. E a palavra carismata vem de cariz, que significa graça. Em primeiro lugar, Paulo está falando aqui sobre a origem dos dons. Então, Paulo está dizendo, quando ele fala em dons, a palavra aqui significa cariz, significa graça. Com isso, Paulo está falando que a origem dos dons espirituais procedem da graça de Deus. Os dons espirituais procedem da graça de Deus. Nenhum homem tem autoridade de produzir ou distribuir dons espirituais. É algo que vem de Deus. O texto é muito claro. Os dons, esse carisma, ele vem de um mesmo Espírito. Ele vem do Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que concede graciosamente. Infelizmente, há alguns equívocos, de que algumas pessoas têm autoridade de distribuir dons sobre outros. Embora eu faça uma ressalva aqui, Deus ele pode sim, em um dado momento, usar um servo dele, um ministro do Evangelho, e orar a Deus em favor daquela pessoa, e naquele momento Deus pode assim capacitar aquela pessoa, acrescentando à vida daquela pessoa um outro dom espiritual. Porém, os dons não são ensinados. Não é o homem que ensina. Não é da vontade do homem, eu quero agora, eu tenho para distribuir para você esses dons. Porque a origem dos dons não é humana. A origem dos dons é divina. É da graça de Deus. Não é o homem que produz. Os dons são produzidos no céu. São produzidos pelo próprio Deus e distribuídos graciosamente, como bem lhe apraz, pelo próprio Deus. Então, eles são originados e distribuídos de acordo com a vontade do Espírito Santo. Essa é a primeira coisa. Quanto à origem dos dons, ele é graça, e não vem de homem, ele vem de Deus. Não se aprende, não se ensina, é Deus quem dá. Amém? Segundo lugar, quanto ao modo de atuar dos dons, então Paulo vai dizer aqui, diversidade nos serviços. A palavra serviços aqui ela significa diaconia, é a mesma palavra usada para diáconos, para o serviço diaconal. E isso se refere ao modo de atuação do dom, que é a prontidão para servir.
Paulo aqui então ele está dizendo que não apenas os dons vêm de Deus, mas o modo de atuar dos dons eles foram distribuídos à igreja para que a igreja pudesse servir. Essa é a utilidade. Então, os dons, eles são derramados, que é a prontidão para servir. Os dons não são dados para a nossa exaltação pessoal. E aqui é interessante isso. Diaconia é serviço. Diaconia vem de lá, é muito comum essa palavra no livro de Atos dos Apóstolos, aqueles que servem as mesas, aqueles que ajudam, aqueles que auxiliam, que socorrem os pobres. É servir, não é se autopromover. Então, com isso, nós aprendemos que os dons não são dados para a nossa exaltação pessoal. Infelizmente, é um equívoco também nos dias de hoje. Dons espirituais sendo usados para exaltação pessoal. Eles não são dados para tocarmos uma trombeta, não são dados para nos proporcionar, nos colocar em um pedestal e nos apresentar como superiores ou supercrentes. Os dons não devem servir para a nossa autopromoção. O dom é para que a gente possa ser servo, que possamos ser servos uns dos outros. Aqui onde está. Quanto ao modo de atuar, dom não é para autopromoção, dom não é para autoglorificação. Por isso precisamos entender como funciona cada dom, porque muitas vezes nós agimos de maneira que, às vezes até meio que inconscientemente, nós somos levados a usar o dom como uma certa apresentação para agariar para nós uma certa fama, um certo prestígio, um certo status. Paulo está dizendo, através dessa palavra serviço, diaconia, dom não é para sua autopromoção, dom é para servir, dom é para serviço, para servirmos uns aos outros. Amém? E é interessante que quando você estuda sobre o assunto de dons, no capítulo, tanto no capítulo seguinte, ainda no capítulo 12, capítulo 13, como no capítulo anterior, no 11, está falando sobre o corpo de Cristo. Quem não entende sobre os dons espirituais não entende bem a relação de como deve funcionar o corpo de Cristo. Então perceba, se Deus derrama dons sobre a igreja, olha como um assunto chama outro, e esses dons têm o objetivo de capacitar a gente para servir uns aos outros, então olha a minha responsabilidade aí, eu preciso descobrir meus dons. Eu preciso colocar meus dons em evidência. Eu preciso exercitá-los. Porque se eu não fizer isso, eu não vou servir o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, a minha igreja, vai sofrer. E se o corpo sofre, a cabeça sofre. Amém? Então, em terceiro lugar, já falamos quanto à origem dos dons. Vem da graça de Deus, Deus quem distribui. Quanto ao modo de atuar, ele não é para autopromoção, ele é para servir. E quanto à sua finalidade. Então aqui vai dizer aqui, e há diversidade, verso 6, a terceira frase da gente, e há diversidade nas realizações. A palavra original aqui é energimata, realizações, que significa energia de obras exteriores. Energia de obras exteriores. É uma energia de Deus operando em nós. É o transbordar de Deus no meio da sua igreja. Ou seja, os dons de Deus têm uma finalidade, e essa finalidade é a exteriorização de um ato. É a realização de um trabalho. O dom espiritual é para ajudar alguém, para fazer algo por alguém, para trabalhar por alguém. Então perceba que a própria palavra traz a finalidade, o conceito da finalidade dos dons. Energimata, é uma energia de obras que devem se exteriorizarem. Não é uma espiritualidade para ficar guardada, irmãos. Dom não é para ficar no pedestal, dom não é para ser enterrado. Mas é uma espiritualidade que deve se manifestar na realização do benefício de alguém. Olha como é interessante, o dom não é para a gente, o dom é para o outro. Então a finalidade dele é exteriorizar esse poder que Deus concedeu, essa habilidade que Deus nos deu. O dom é para o outro,
é para que a gente coloque para fora, para que fique em evidência o poder de Deus derramado sobre a sua igreja. Olha que importância. Amém, queridos? Então, não é uma espiritualidade para ficar embutida. Não é uma espiritualidade para ficar guardada. É uma espiritualidade que deve se manifestar na realização do benefício de outras pessoas. Então, queridos, depois de entendermos essas classes de pessoas, de como elas entendem os dons, depois de entender o que são os dons espirituais, que são habilidades concedidas pelo Espírito Santo, capacitando para o serviço do reino, depois de entender a origem ou a natureza dos dons, e a gente falou sobre origem, modo de atuar e finalidade. Amém? Agora nós encerramos esse nosso primeiro momento e vamos falar aqui sobre qual é o propósito dos dons espirituais. O versículo 7 diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Então, o propósito final dos dons espirituais, quando nós vemos, não só aqui na Carta aos Coríntios, mas todas as 3 listas, nós descobrimos que o desejo de Deus é que eles sejam desenvolvidos, que eles sejam administrados de forma saudável e consciente, visando o aperfeiçoamento dos santos e o alcance dos perdidos. Então, o objetivo, o propósito final dos dons é que Deus deseja. O que é que Deus quer com os dons espirituais ao derramar sobre nossas vidas? É que a gente possa desenvolvê-los. É que a gente possa administrá-los com fidelidade. Agora, de maneira saudável e de maneira consciente, para que haja um aperfeiçoamento no corpo de Cristo, para que haja uma edificação no corpo de Cristo e para que também haja o alcance dos perdidos e o avanço do Evangelho. Amém, queridos? Essa foi a nossa primeira aula. Se alguém tiver alguma dúvida sobre aquilo que foi falado, então pode anotar essa dúvida, me manda durante a semana e nós vamos tentar sanar essas dúvidas juntos, olhando para o que a Bíblia tem a nos dizer. Na próxima aula, no próximo domingo, nós estaremos aqui reunidos, mesmo horário, e aí sim nós vamos entrar literalmente na definição. Quantos são os dons? Quantas listas de dons? Em que categorias elas são divididas? E como esses dons eles são utilizados? Como é que funciona isso? Então a gente vai entrar nesses detalhes a partir do próximo domingo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Até mais.